Notícias sobre redes neurais para pessoas ocupadas. Todos os dias gasto 1, 2 horas para saber quais são as novidades, o que está a acontecer no mundo da IA. E o mais importante é que, como falo muito com os nossos alunos e dou formações, percebo que ferramentas funcionam bem e quais são, na verdade, só a publicidade enganosa. E neste episódio quero partilhar convosco o que de mais útil encontrei esta semana. Vamos analisar as notícias mais faladas, as tecnologias que existem, as atualizações das redes neurais, alguns casos de destaque e truques que ainda não tive tempo de gravar em vídeos separados, mas sobre os quais já está na altura de falar. Neste episódio vais descobrir como os hackers roubam documentos corporativos através da voz do teu chefe, a fuga de informação da Anthropic, que acidentalmente revelou o nome da rede neural mais poderosa do mundo, que ainda está a ser preparada para lançamento. Porque é que 90% dos funcionários usam IA apenas para felicitações? E como não fazer parte desse grupo? Como um robô ficou descontrolado num café e se a raiva ameaça os outros robôs? E quais são as principais vulnerabilidades dos robôs que trabalham atualmente nas fábricas? E ainda, a Samsung lançou um novo telemóvel que pensa por ti, mas nem tudo é tão fantástico como se gostaria. Também preparei mais uma ferramenta para folhas de cálculo que substitui um analista e está disponível a partir da Rússia, o que é uma grande vantagem. Por isso, deixa um like se não és um bot nem uma rede neural. E vamos a isto. É habitual começar os episódios de notícias sobre redes neurais falando do lançamento do novo modelo. Sim, esta semana saiu uma nova Qwen. E antes disso já tinham saído o ChatGPT 5 e o 4. Mas pode-se dizer honestamente que, neste momento, isto já não é notícia e não tem grande impacto. Exceto uma coisa, houve uma fuga de informação sobre o lançamento de um modelo ainda mais potente, mas já falo disso daqui a pouco. O mais importante agora, provavelmente, é dizer que na semana passada houve interrupções com o Claude e muita gente queixou-se disso. Por que é que isso aconteceu afinal? A questão é que, depois da Claude se recusar a assinar um contrato com o Ministério da Defesa dos Estados Unidos, estes processaram-nos em tribunal. No final, a Anthropic ganhou esse processo e não serão aplicadas quaisquer sanções contra eles. Como resultado, toda esta polémica gerou tal entusiasmo em torno deste modelo que realmente segue os seus próprios princípios. Eles estão de parabéns porque têm mesmo uma quantidade enorme de utilizadores. O número de utilizadores gratuitos do Cloud aumentou 60%. Isto, claro, é imenso, tendo em conta que até os servidores e a infraestrutura demoram meses a serem construídos. Para a empresa, este crescimento explosivo é de facto perigoso, porque todos os outros processos podem ficar em risco precisamente devido ao grande número de utilizadores. Foi precisamente isso que nos aconteceu. Agora parece que está tudo normal. Existe um site específico onde se pode ver um registro ao histórico de incidentes, o que aconteceu com o Claude, e é possível monitorizar estas situações diretamente. Mas para a maioria das pessoas é importante saber que, por enquanto, esta continua a ser a tecnologia mais avançada da humanidade neste momento. Houve ainda outra notícia sobre o impacto das redes neurais no mercado de trabalho e, no geral, sobre o que está a acontecer. Porque assim que surgiram as redes neurais, o número de pessoas contratadas caiu drasticamente. Programadores, engenheiros, designers e por aí fora. Mas, como este estudo foi feito principalmente na área das TI, a boa notícia é que a procura e a contratação de quem estuda IA aumentou 4 vezes. Ou seja, isto é mesmo muito significativo. Segundo algumas estimativas, por exemplo na Headhunter, o número de pedidos por pessoas ligadas a IA aumentou 10 vezes. E pode-se afirmar com certeza que praticamente todas as empresas querem ter no quadro um colaborador que perceba de AI, de automação e por aí fora. Aliás, escrevam nos comentários, vocês gostariam de ter um colaborador assim se fossem gestores? E se vocês forem esse colaborador, escrevam, eu sou esse colaborador. A que é que isto leva, não é? Ou seja, isto não significa que a IA esteja a despedir uma grande quantidade de pessoas. Sim, sem dúvida, automatizam uma enorme quantidade de trabalho, mas ao mesmo tempo há outra tendência visível. As pessoas simplesmente têm agora de se reinventar e aprender novas competências. Se antes bastava saber PowerPoint, Excel, Word, agora, meu amigo, toca aprender a criar prompts para agentes. Os únicos para quem as coisas não melhoraram muito e cujo número de vagas ainda não recuperou são os designers e quem projeta interfaces, porque agora as IAs conseguem fazer muita coisa sozinhas. E aqui, de facto, nota-se que elas já conseguem assumir algumas dessas tarefas. Agora, sobre as novas redes neurais e as novidades que encontrei esta semana, e algumas delas valem mesmo a pena. A primeira é a rede neural Julia Speria. É uma rede neural para folhas de cálculo onde podes carregar os teus próprios dados em formato de tabela e ela vai analisá-los. Vão dizer, mas também dá para carregar no ChatGPT. Pouca gente sabe que no ChatGPT, se carregares uma tabela com mais de 100 linhas, ele vai dizer, olha, a tabela é cortada depois da centésima linha.
Ou então vai começar a inventar coisas. No fundo, o ChatGPT não consegue trabalhar com tabelas de forma adequada. Já o Julius é uma ferramenta que funciona de maneira um bocadinho diferente. E já agora está disponível na Rússia sem necessidade de truques ou complicações. Carregas a tabela, ele gera código Python, analisa especificamente os números e cria programas que analisam esses números, programas que constroem os gráficos necessários. Mas o que também me impressionou foi que é possível configurar para que os dados sejam carregados automaticamente, por exemplo, a partir de várias fontes, de bases de dados, de folhas de cálculo do Google ou de onde quer que os tenhas guardados. E isso vai ser mesmo uma ferramenta incrível, que permite receber relatórios e análises regularmente e encontrar insights nos números. Por isso, se isto vos for útil, escreva nos comentários. O segundo instrumento, que também me pareceu muito interessante, foi no Gemini. Descobri que, bem, o Google Gemini tem lá uma nanobanana incorporada. Mas qual é a cena? É que se colocares um prompt para gerar uma imagem no Gembot e ainda adicionares uma imagem, podes, ao interagir com esse Gembot, simplesmente escrever um pedido curto. Para mim, esse Gembot vai gerar uma fotografia minha, onde estou num escritório qualquer. Ele, claro, vai inventar em que escritório é, mas vai criar todo o ambiente à volta. O quê? Porque já está lá carregado o prompt e já está carregada a minha fotografia. E isto acelera muito o trabalho, especialmente na criação de maquetes de design, capas para o YouTube ou posts para o vosso conteúdo no blog. Sim, basicamente para o que quiserem. E por isso é mais uma moeda para o milheiro do Gemini. É por isso que provavelmente vou renovar a subscrição do Gemini em vez de renovar a do ChatGPT. O próximo foco da minha atenção esta semana é o Cloud Cowork. Tenho dedicado imenso tempo a estudá-lo, porque, na verdade, diria o seguinte: de momento, é uma das melhores ferramentas para atribuir tarefas de forma regular. Muita gente não vai perceber e vai dizer: epá, mas isto é igual ao ChatGPT. É a mesma coisa. Envias um pedido e recebes uma resposta. Mas a diferença é que aqui podes agendar quando é que isso vai ser feito. Para começar, embora aparentemente no ChatGPT também desse para fazer isso, mas pá, lá é tão pouco prático. E aqui tu simplesmente agendas, escreves o prompt, dizes faz isto e pronto, ele faz. Segundo ponto, tem competências, skills, ou seja, consegue memorizar o que é preciso fazer. Por exemplo, expliquei-lhe como obter a transcrição de um vídeo no YouTube. Disse-lhe, clica aqui, depois debaixo do vídeo no botão mais, lá há um botão obter texto do vídeo. E aqui está ele, descarregar. Expliquei-lhe isto em linguagem simples, como se fala. Ou seja, estávamos ali no chat a conversar. Em seguida digo, salve isso como uma habilidade e pronto, ele faz isso todas as vezes depois disso. E esta é provavelmente a coisa mais legal que não poderia ser feita com o chat GPT. Era impossível dizer ao chat do GPT, entre faça isso uma vez, duas vezes, três vezes, agora repita isso várias vezes. Em geral, o Cloud Cowork é atualmente a minha grande paixão. Quem é que usa o Cloud Cowork, o Cloud Code ou a Claw? Contem-me lá. Uma história parecida é a do Open Cloud Claw, mas sobre isso gravei um vídeo à parte. Não acho que seja assim tão segura, por isso tenham atenção a isso. Mas a boa notícia é que no GenSpark agora já é possível contratar a Claw por $20 por mês. O lado negativo disto tudo é que o GenSpark não abre na Rússia e que primeiro tens de pagar $20 e só depois percebes para que é que precisas da Claw. No fundo, isto é uma coisa para utilizadores mesmo experientes. Para a maioria das pessoas, mais uma vez, não é nada óbvio como usar estas coisas. Embora, sem dúvida, o aparecimento do Cloud Cowork, da Cloud Open Cloud, seja realmente, pode-se dizer, revolucionário no que tem acontecido nos últimos anos no desenvolvimento da IA. Por isso, aconselho-vos mesmo a prestarem atenção a isto. O que está a acontecer no mundo corporativo. Na verdade, neste momento, estou a observar o seguinte. Como dou muitos cursos de formação corporativa sobre IA em várias grandes empresas, desde o Sber até à Gazprom, e vejo o seguinte cenário. Não estou a falar de uma empresa específica, mas sim do mercado em geral. Praticamente todas as grandes empresas já implementaram uma infraestrutura que permite aos colaboradores aceder a redes neurais, ao cloud, até mesmo ao chat GPT e a outros semelhantes. Mas 90% dos colaboradores usam estas ferramentas apenas para gerar e-mails ou felicitações de aniversário para os colegas. No fundo, estão a usar esta ferramenta incrivelmente poderosa de forma completamente inútil. A ideia principal é que as pessoas precisam mesmo de aprender mais sobre como criar prompts e desenvolver essa competência e reflexo. Ou seja, quando pensas primeiro em como fazer algo com a ajuda da inteligência artificial. Por isso, acredito que é isto que se vai dedicar o futuro próximo. E de facto, se já têm essa capacidade, parabéns, já são melhores do que a maioria. Aconteceram vários incidentes importantes relacionados com a cibersegurança esta semana. Incidente número 1. Houve uma fuga de informação sobre o anúncio da rede neural mais avançada do momento
que é ainda melhor do que a Cloud Opus 4 e 6. E, na verdade, o que aconteceu? Parte das conversas dos funcionários da cloud ficou disponível ao público. Alguém esqueceu-se de assinalar uma opção, como sempre acontece, pronto. E toda a gente viu logo aquilo. Quem quis, fez download, viu e analisou. Resumindo, as conclusões são que está previsto o lançamento do novo Cloud Mythos, também chamado de Capivara. Não sei porque é que eles lhe chamaram Capivara. Aqui, Mythos. Então, qual você prefere? Mythos ou Capivara? Escreva nos comentários. Uma nova rede neural está prestes a ser lançada, mas ainda não a lançaram por um motivo simples. Essa rede neural consegue invadir outros programas e códigos com tanta facilidade que os criadores do Anthropic decidiram não permitir que ela interaja com pessoas por enquanto. E, por um lado, isto mostra que sim, os da Anthropic estão de parabéns por realmente se preocuparem com a segurança. Mas, por outro lado, isto significa que já estamos à beira de algo em que, bolas, se esta coisa consegue encontrar vulnerabilidades e invadir sites com facilidade, isso é mesmo perigoso. Perigoso, não é? Porque, devido aos incidentes, a sessão incidentes nas minhas notícias só vai aumentar. Vamos em frente. Próxima notícia. Um robô em um café na China enlouqueceu e começou a dançar. Bem, muitos de vocês simplesmente dirão: é caramba, que legal, ele dança de um jeito engraçado. Mas aqui você precisa entender sim que um robô dançarino é uma coisa que agita os braços pesando 70 quilos e Deus nos livre de que ele bata em alguém, belisca alguém ou algo do tipo. No geral, não é uma história muito boa. Onde há muita gente, uma coisa dessas certamente pode causar problemas. Aqui. E ainda bem que os funcionários intervieram a tempo, tentaram acalmá-la, segurá-la e carregar no botão de desligar. Mas quando esta coisa está a agitar os braços, já é bastante difícil desligá-la. E o que pensam vocês sobre robôs em locais públicos, no geral? Afinal, como é? Caso contrário, se algum hacker realmente invadir o sistema e todos começarem a dançar, o que acontecerá? Outro estudo muito interessante sobre ameaças foi realizado pela IBM e pelo Fórum Económico Mundial. Ele foi libertado no dia 2 de abril. O número de ataques com deepfakes contra grandes empresas B2B aumentou exponencialmente. Sim, deepfakes são vídeos ou vozes falsificados. Mas como é muito mais fácil falsificar uma voz, eles realmente falsificam a voz. E o problema com a voz é que ela não é protegida por direitos autorais. Porque, bem, existem parodistas que podem parodiar quase qualquer voz. A fórmula de Krasberger é um Sirius. E esse é exatamente o problema. O facto é que não se pode associar uma voz a uma pessoa de forma definitiva. Por causa disso, há muitos deepfakes que podem, por exemplo, dizer urgente, transfere-me isto, aquilo, 50. Não sei se já se depararam com este tipo de situações, mas se a voz gerada for sintética, numa conversa longa, uma pessoa ainda consegue perceber a diferença. No que diz respeito aos computadores, isso é interessante. E então os burlões foram ainda mais longe. Eles sintetizavam as vozes das pessoas, depois enviavam essa voz para um agente de AI e o agente de AI, que estava ligado ao e-mail corporativo, interpretava esse comando de voz do suposto chefe, do chefe sintético, como algo que devia ser executado. E depois disso ia e enviava dados confidenciais, palavras-passe, acessos e uma série de outras informações. Até que isto nos diz. Até que há vulnerabilidades em dois pós. Primeiro, a voz sintética, que é indistinguível da de uma pessoa. E segundo, o facto de existirem agentes de IA ligados ao e-mail corporativo. Não liguem agentes de IA ao e-mail corporativo para já. Pelo menos nos próximos, 6 meses, mantenham isso em pausa e não lhes deem acesso. Porque os riscos são mesmo muito, muito elevados. E mesmo quando damos aos agentes acesso a certos sites, é preciso ter o máximo cuidado e garantir que não estão a dar essa permissão para sempre, mas apenas, por exemplo, para uma sessão específica, para evitar que, mais tarde, algum prompt venha de fora e o agente execute esse comando e acabe por entregar alguns dados a pessoas alheias. Por isso, tenham atenção a este ponto. E agora vamos às novidades do mundo do hardware. No final de março, a Samsung apresentou a série Samsung Galaxy S26, na qual foi integrada uma ferramenta de IA impressionante. Sabem em que consiste? É que a IA analisa quais as aplicações que utilizas. Se mudas de uma aplicação para outra, a IA já prevê isso e carrega antecipadamente todos os dados necessários, poupando assim recursos de processamento do teu smartphone e tornando tudo mais rápido. É mesmo impressionante esta implementação de IA. Mas em termos de comodidade é brutal, eles estão de parabéns e automatizaram tudo muito bem. Mas do ponto de vista de nós, utilizadores, nem vamos notar que essa IA existe sequer.
tal como a inteligência artificial dentro da câmara do teu smartphone. Aliás, sabias que a câmara do teu smartphone tem inteligência artificial? Não sabias? Se quiseres saber mais, escreve aí nos comentários que eu explico isso no próximo episódio. Outra notícia interessante: a Meta lançou uns Ray-Ban para quem usa óculos e há vários modelos. Muito bem. E o mais interessante para mim é sobre robôs. Os robôs Figure 02, que foram lançados e colocados a funcionar numa fábrica, revelaram um problema significativo. A sério? Ou seja, pensávamos que os robôs iam dominar tudo, substituir todas as pessoas nas fábricas, em casa, em todo o lado, a fazer todas as tarefas. Mas afinal não foi bem assim. Aconteceu que, ao fim de apenas alguns meses de trabalho intensivo, os robôs começaram a ter falhas nas mãos, nas articulações, nos cabos, nos membros. Os robôs se sobreaqueciam, começavam a ficar lentos e iam recarregar as baterias. Como resultado, a esteira parou. Às vezes, suas patas doem. Às vezes, seu rabo cai. Isso significa que a tecnologia não será útil de forma alguma? Bem, não, tenho certeza de que eles vão aprimorá-lo e melhorá-lo, porque agora estão lançando a figura 03, que é ainda mais avançada do que todas as anteriores. Aliás, ele até apareceu em um vídeo com a esposa de Trump. O que acontece? Que, por enquanto, os robôs ainda conseguem fazer pouca coisa, claro. Podemos esperar que, com o desenvolvimento das tecnologias nos próximos 5 a 10 anos, algo mude significativamente e que os robôs comecem, pouco a pouco, a integrar-se no trabalho das linhas de montagem ou noutras tarefas. Mas, por agora, a tecnologia ainda está bastante verde. Vamos observando e preparando as pipocas. Então, deixem um like neste vídeo e vamos implementar as redes neurais no trabalho? E resumindo tudo o que foi dito até agora, o que é que apetece dizer? Primeiro, já estamos a passar com confiança da fase de apenas acompanhar o lançamento de uma nova rede neural ou atualização do modelo LLM para começarmos a prestar atenção a como aplicar agentes de IA que funcionam com este ou aquele modelo LLM. Ou seja, no fundo, já não importa se é o ChatGPT ou o Claude, desde que funcione igualmente bem. A segunda ideia é que já existem alguns serviços baseados nestes agentes ou sistemas de agentes que começam realmente a desempenhar o trabalho de forma excelente, como o Cloud Cowork, o Julius e outros, e eles ajudam a automatizar o trabalho de forma significativa. Se antes pensava em como lidar com o ChatGPT e fazer a ligação, agora vai ter de perceber como funcionam dezenas de serviços para conseguir fazer tudo isto. E se quiser perceber melhor este tema, embaixo deste vídeo vai encontrar um link para um curso gratuito meu, onde explico sobre redes neurais e dou exercícios práticos para que possa experimentar. Por isso, deixa um like neste vídeo se não for um bot nem uma rede neural e vemo-nos nos próximos episódios. Até breve, até já!